pessoal, vamos falar aqui do Pecúlio Escavador, a versão 2. Essa automação Pecúlio Escavador, ela foi lançada há uns 2 ou 3 anos atrás. Ela era mais utilizada para o dólar, mas na época a gente não tinha funções de fluxo, que foi liberado recente pela Nelogica. Eu peguei essa versão que a gente tinha, fiz uma atualização nela e passei a utilizar algumas funções que a Nelogica permite agora. E procurei trabalhar ela mais para o índice, já que a gente tem o Urano, que trabalha muito bem no dólar. O Urano é um microscalper e ele está indo muito bem no dólar, né? Então, vamos trabalhar agora no índice. Então, eu peguei o escavador, ele é uma estratégia que ele vai buscar mais pontos no índice. Ele não fica muito bem para você pegar poucos pontos, porque ele vai fazer muita entrada e não é essa a ideia da gente. A ideia do escavador é ir fazer ali parcial, não fazer preço médio. Então, entrou, foi no stop, espera a próxima operação. Não faz preço médio, como o Urano, né? Urano para o dólar a gente faz preço médio. Esse não. O que a gente faz aqui no escavador é parcial. Então, nós vamos entrar com uma estratégia oco, uma ordem oco, que vai fazer uma parcial em alguns pontos que a gente vai já discutir aqui, para proteger o nosso stop da parte que ficar, para buscar mais pontos. Então, hoje foi um resultado bom, excelente até, nos últimos dias. As últimas alterações que eu fiz dele essa semana, eu só gosto de fazer lançamento de automação nova depois que eu tenho uns 10 ou 20 dias já rodando no simulador, depois em conta real, para depois fazer o lançamento. Eu estou muito confiante nesse aqui. Eu estou adiantando a disponibilização aí para o pessoal que comprou o passaporte, né, que tem o passaporte. E na próxima semana a gente disponibiliza ele para quem quiser fazer uma assinatura, comprar vitalício. Mas, por enquanto, como eu tenho poucos relatórios de performance aqui, essas 4 estratégias que eu criei, eu sugiro até que você coloque primeiro no simulador essas estratégias ou outras que você pode criar antes de colocar na real. Então a estratégia é uma automação bem recente. Eu vou mostrar aqui os relatórios dessas 4. O que muda dessas 4 estratégias aqui que eu fiz é basicamente o horário de início. Ó. Essa aqui começa às 9, essas 3 começam às 10. O final, essa aqui vai até 17 horas, essas 2 até as 12h30 e essa aqui vai até as 17. E muda também a parcial. Essa faz uma parcial com 30 ticks, essa faz uma parcial com 20 ticks, essa faz uma parcial com 30 e essa uma parcial com 30. Eu tinha outras estratégias aqui, deixei só as 4 melhores. Tá? Então, o que tinha no Renko, todas estão usando no período de 1 minuto. Eu fiz uma no Renko, não gostei. Então, todas utilizando 1 minuto. Eu vou fazer depois, no final aqui de mostrar esses relatórios de performance e as configurações, eu vou fazer um replay de um dia aqui para a gente ver ela funcionando. Em outro vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, esse vídeo aqui vai ser só de configuração e do relatório de performance. Eu paro o vídeo e faço um outro, um replay só para a gente ver a estratégia funcionando. Escolhi uma das 4 estratégias e faço o replay só para ver a automação funcionando, tá? Então vamos aqui para o relatório de performance dessa primeira aqui. Aliás, antes de mostrar o relatório de performance, deixa eu lhe mostrar aqui a configuração dela. Então essa primeira, os parâmetros dela sempre vão 100 para 100 aqui, mas como a gente está usando o ordem oco, ela não vai
mudar nada. Se você mudar alguma coisa aqui, ela não vai nem olhar para esse gain e esse stop aqui. 100 ticks de gain, 100 ticks de stop. Porque a gente vai usar uma ordem oco. O profit. Se você usa uma ordem de saída oco, ele ignora o que você coloca aqui nos parâmetros de para gain e stop. Então, estou trabalhando no índice, no 1 minuto. Estou trabalhando todas as estratégias com 6 contratos. Entenda que não é de 1 a 6, como lá no Urano. Ele já começa com 6 e não faz aumento de posição. Ela continua máxima posição, 6 contratos. Para rodar essa estratégia aqui, o ideal é você ter no mínimo R$6.000 de margem. Então vamos aqui para a entrada. A entrada dela é aqui, realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita. Como é uma estratégia que opera fluxo, eu vou ter que, na hora que dá o sinal, eu já fazer a entrada. Não esperar um candle fechar. O intervalo de execução aqui está de 9,00 até 17,55, mas já vou avisando. Geralmente ele só começa depois de 9,5. Por quê? Ele precisa de alguns dados, coletar alguns dados antes de começar. Então, raramente não. Ele não vai começar antes de 9,5. Então, pode ser, um dia aconteça de começar 9,5, mas é muito raro. Não vai acontecer. É a partir de 9 horas é que você coloca, mas ele só vai começar a mandar ordem depois de 9 horas. E aqui está até 17h55 para zerar a posição caso esteja alguma operação nesse horário, para um day trade não virar um swing trade. A saída 17h55. E aí aqui, ó, a saída para estratégia oco. Isso aqui que é importante. Você vai clicar aqui na engrenagem e vai criar essa estratégia oco aqui, ó. Essa aqui. Você vai colocar 30 de gain da parcial, com 90% da parcial e 100 ticks de gain para os 10% final. O loss vai ser 100, sempre 100 ticks de stop, e o stop offset você pode deixar. Não tem estratégia de trade stop, nem break-even aqui. Então, você vai fazer essa estrutura aqui de parcial aí. O que está acontecendo aqui? Ele vai entrar com 6 contratos, 90% da mão, quando chegar em 150 pontos, ele executa. O que isso vai me garantir? Vai me garantir que o restante que vai ficar, os 10% final, não vai pagar o stop. Então, digamos que ele entre na operação, só faça a parcial e depois volte lá para o stop. Você não vai sair negativo. Você vai sair aí com R$50 em média. Nessa estratégia de 30 ticks. Saindo fazendo a parcial com 30 ticks. Então, deixa eu lhe mostrar ali como é que ficou o relatório. Aqui no risco, todas eu estou colocando limite de perda diário de R$1.200. Por quê? O limite de perda de cada operação é R$600. Se você tiver com 6 contratos e ele nem fizer parcial. Se levar 2 stops seguidos logo no começo, acaba o dia. Se levar stop mais para frente e chegar a 1.200 de perda, para também. Nesses testes aqui, eu não estou colocando objetivo de ganho, mas o ideal é você ter pelo menos 1 para 1. Então, se o limite de perda é 1.200, coloque aqui um objetivo de ganho de 1.000 a 1.200 também. Embora eu tenha deixado livre, porque eu quero ver até onde é que ele vai. Esse aqui, por exemplo, hoje deu 2.500. Bom, feito isso, falamos ali da primeira. Vamos ver o relatório de performance da primeira. E aqui, pessoal, estou só com o semanal, tá? Só a semana dessa aqui. Então, uma característica dessa automação é o seguinte: quando ele faz a parcial e depois vai para o stop, ele fica com algum valor. Por exemplo, aqui R$50 aqui, o que foi que aconteceu? Ele fez uma parcial
mas depois foi para o stop. Esse aqui, ó, ainda saiu só com R$ 30. Então ele sempre vai ficar com alguma coisa. E os 250 é quando ele vai até o alvo de 500 pontos. Então veja, ele está sempre entrando com 6 contratos. Por um acaso, esse aqui de R$ 30 é porque ele entrou só com um. O que acontece? Pode ser que você estava com a ordem lá para ser executada e não foi executado os 6 contratos, só foi executado um. Aquela hora que você fica na fila. Então ele foi, deu só um e já saiu. Isso aqui foi em 15 segundos. E não executou os 6, por isso que saiu menos. Mas veja que nenhuma delas tem mais de 6 contratos. Tá? Só essa ali que teve um. E aí o que acontece? No dia 29 de junho, ó, eu digo, 9h05 ele lançou uma ordem, ó, e já foi perdendo. Primeira operação da semana. Perdeu. Como ele ganha 250, é uma relação quase 1:3, um pouco melhor do que 1:3. Em 3 operações que ele fizer, ele já paga esse stop aqui. Ele fez, ó, fez 3, já ficou positivo. E aí foi esse caminho todo aqui que você está vendo aqui no gráfico. Teve um dia que foi ruim, foi o dia 1º de julho, exatamente ontem. Estou gravando esse vídeo no dia 2. Ele não foi um dia bom. Vamos ver aqui o dia 2. Só o dia 2, para a gente ver como é que ele se comportou. Dia 2. Não, dia 2 é hoje. Quero ver dia que foi ruim foi 1º. Ó, esse dia aqui, ó, que teve essa queda aqui. Então vamos aqui. Personalizado. 1º de julho ao dia 1º de julho. O que aconteceu com ele? Ele chegou a ficar, ó, R$ 9.000 positivo. Mas, como eu disse, eu estou sem limite de ganho aqui. Talvez ele não tenha fechado os 1.000 porque tem as taxas, né? E aí depois ele perdeu. Ó, e chegou a ficar negativo R$ 400 e terminou o dia perdendo 150. Com as taxas, ó, ficou negativo 186. Então foi um dia ruim. O que aconteceu? Ele fez 12 operações. Logo no começo, lá no final do dia, ele teve 2 stops, ó, às 12h40 e às 14h08, porque esse aqui está rodando até às 17h55. Se ele tivesse rodando só até às 12, ele não tinha levado aqueles 2 stops ali e tinha terminado positivo R$ 750. Então, esse aqui está até às 17 horas. Faz o parcial. Ele fez aqui, ó, 2 parciais que ele não pegou nada. Pegou só R$ 50, não pegou tudo, né? Depois levou um stop, mas já estava positivo aqui. E até 12 horas ele teria terminado 750. Continuamos insistindo, ele ainda fez 4 operações e perdeu essas 2. Que não deu nem parcial. Essa parcial dele de R$ 150, 150 pontos. Então, foi um dia ruim. Mas se você pegar a semana, esse dia ruim foi só ele, né? Lógico, a gente tem somente 4 dias desse relatório aqui. É uma estratégia muito nova. Vamos deixar rodando mais dias para ver como é que ela se comporta. Mas um dia ruim, você vê que não foi um dia desastroso. E num dia bom, ele pegou um bom valor. Então, dá para a gente acreditar e confiar nessa estratégia aqui, fazendo a parcial. Agora vamos para o próximo. Esse outro, ele tem uma característica interessante. Ele faz parcial, ele é a mesma coisa, num minuto, com 6 contratos, tudo aqui não muda nada, tá? Você vai colocar ele de 10 às 12h30, só vai trabalhar entre 10 e 12h30, na hora do mercado à vista, abre. E ele tem uma OCO, que ele faz uma parcial com 100 pontos. Então vamos ver aqui a parcial dele como é que é. Parcial com 100 é essa aqui.
ele faz uma parcial com 20 ticks de gain, 100 de loss, e o restante 100 de gain, com 100 de loss também. O restante tudo igual, risco 1.200 também. Deixa eu sair aqui, ok. E está também sem objetivo de ganho. Sair aqui, vamos ver o relatório de performance dele. Olha como é que foi o relatório de performance dele, da semana. Não foi bom. Apesar de que hoje ele fez R$254, ele não. Nessa semana ele não foi legal, ele está negativo. Mas eu queria lhe mostrar, quando ele faz uma parcial menor, ele vai para o zero se o restante vai para o stop. Lembra que no outro ele ficava com R$50 e ganhava 250, então o outro ganha mais. Ó, esse só ganha 200, com stop de 600. E quando só faz a parcial e vai para o stop, ele vai para o zero. Então, se for um dia que ele consiga fazer muita parcial só com o zero e leva um stop, ele não consegue se recuperar. Então, essa aqui, apesar de que hoje ele saiu positivo, ele não é uma estratégia que eu colocaria em conta real. Pelo menos, eu quero pelo menos ver aí mais uns 20 dias. Ela é muito interessante porque ela protege logo o seu stop. Ela tira, você não vai perder mais, não vai perder nada. Porém, ela ganha pouco. Ela ganha 250 e não ganha nada quando pega só a parcial. Então, não vale a pena a gente insistir muito nela. Mas ela vai ficar aqui no ranking para a gente observar. Agora vamos para essa. E outra coisa, como ela também só trabalha de 10 às 12h30, ela é pouco tempo, né? Ela não faz o financeiro muito bom. Mas também ela não chegou a estopar R$1.200 em um dia. Vamos aqui para a próxima. Essa é a mesma coisa da anterior, que começa às 10 horas e termina às 12h30, só que a ordem oco dela é aquela que sai com 30 ticks. Essa aqui. 30 ticks com 100. Então, ela faz uma saída com 150 pontos no começo. Vamos ver como é que ela foi. Ó, no mesmo horário da outra, daquela anterior que ficou negativa, nos mesmos dias, essa fez R$1.800, você lembra? A outra lá estava R$300 negativo. Teve um dia ruim, tá? Teve dia ruim aqui e teve 2 dias bons. Veja, ela ganha R$50 no mínimo, 250 no máximo. Então a relação já fica melhor. Está com uma taxa de acerto de 86%, então está bem positiva. Lembrando sempre, aqui é só uma semana com essa estratégia. A gente vai rodar mais, depois vai fazer outros vídeos mostrando os relatórios de performance antes de colocar ele na real. E vamos para a quarta e última, que ela funciona de 10 horas da manhã até as 17h55, fazendo uma parcial de 30 ticks também. Vamos aqui para ela. Deixa eu mostrar primeiro a configuração dela. É a mesma coisa da outra, ó, mesmo, não muda nada aqui nessa parte. A entrada dela é de 10 horas da manhã até as 17h55. 0 às 17h55, se tiver em operação. O risco de 1.200. Agora, a saída dela é aquela que faz uma parcial com 30 ticks, 100 ticks de stop. E a segunda perna vai buscar 100 ticks também, 100 ticks de stop. Vamos lá, vamos ver como foi o relatório de performance dela. Na semana, como é que foi o gráfico aqui?
né, bem. Ela trabalha até às 17h55. Acho que hoje foi exatamente, eu zerei ela antes aqui, ó. Ela nem chegou às 17h55, eu tive um problema no Profit, estava travando. Eu zerei. Ela iria zerar aqui depois uns 30 minutos depois. Mas olha o que acontece com ela. É aquela que ela ganha 50 ou perde 600. Ela está com taxa de acerto de 84%. Fez 38 operações. Teve um dia ruim, que foi aquele dia, o dia aqui do dia 30 de junho. E depois recuperou. Dia primeiro. E hoje também foi muito bom. Então ela tá ascendente aqui o gráfico, apesar de ser um gráfico muito. Ela trabalha muito, né, faz muita operação há muito tempo. Ela acaba devolvendo muito e recuperando. Então é uma estratégia que opera demais. Eu não gosto muito de estratégia que vai assim até 5 horas da tarde. Eu prefiro as que vão até 12h30. Essa, essa aqui, essa primeira, está indo até às 17 horas. A gente viu que se ela fosse até às 12 horas, 12h30, ela teria evitado alguns stops. Então, para mim, começar às 9 e terminar às 12 está mais interessante do que começar às 10 e terminar às 12h30, ou começar às 10 e terminar às 17 horas. Para mim, a primeira, ela pega o movimento do mercado no começo do dia, que é muito bom, né? Geralmente tem mais volatilidade entre 9 e 10 horas, e acaba o dia ali por volta de 12 horas, 12h30. Eu acho que seria uma hora boa de parar ela. Vamos seguir. Eu vou criar outra estratégia aqui que faltou para quem quer operar só com um contrato, para a gente ver como é que ela se comporta. A de um contrato, eu vou até. A gente pode até duplicar aqui uma dessa aqui. Deixa eu duplicar essa primeira aqui. Com o contrato você não pode fazer parcial. Então, como é que eu vou fazer? Vou duplicar essa aqui. Vai ser o índice. Vamos colocar aqui a mesma nomenclatura. Escavador. Eu vou começar ela começando às 9 horas. E seria um contrato. Vou botar aqui um contrato para a gente lembrar. Os parâmetros dela, aqui, eu vou deixar 100 para 100. Ou ele vai buscar 500 pontos, ou ele perde 500 pontos. Vamos ver como é que ele vai se comportar na semana, nas próximas semanas com essa estratégia. Só com uma estratégia. Observação. Vocês vão ver essa mensagem aqui, estratégia com divergências. Eu estou usando uma função do Profit de leitura de fluxo que está dando essa mensagem. Essa mensagem é dizer para você que não adianta você colocar ele em backtest, porque não vai dar legal. Porque tem que estar no mercado ao vivo ou no replay. Então, não é nenhum erro, é só uma advertência que é estratégia com divergências em relação ao gráfico parado. Então, você pode de repente querer fazer um estudo dele em gráfico parado, não vai dar certo. Até porque eu estou usando essa função. Então, não tem problema nenhum, vai rodar normal, mas ele vai te dar essa mensagem aqui, por conta dessa função nova que eles disponibilizaram. A entrada dessa aqui vai ser a mesma coisa, realizar envio de horas quando a condição for satisfeita. De 9, aqui eu vou colocar de 9 até meio-dia. Se alguém quiser já fazer ela aí. Eu não vou zerar a posição ao meio-dia. Eu só vou zerar a posição às 17h55. Então, se ele ficar numa posição e não até meio-dia entrar e não terminar até o fim do pregão, ele zera. E eu não vou usar isso aqui. Coloca nenhuma. Por quê? Eu quero usar os parâmetros daqui. 100 para 100. O risco, eu vou deixar R$ 1.200.
é só com um contrato, né? Só com um contrato. A gente pode diminuir esse risco aqui. Vamos colocar R$ 500. Ele teria que perder 5 vezes seguidas para parar o dia. E o objetivo de ganho, eu vou deixar sem nada para a gente chegar a um número depois. Mas poderia ser R$ 500 também. Com um contrato. Vamos estudar isso aí. Então, revisando. A estratégia é o pequeno escavador V2. Os parâmetros 100 para 100. Você renomeia aí como você quiser. Eu coloquei esse nome aqui. É no índice. Quando você for, se você estiver vendo esse vídeo depois, você vai colocar o IN e procura o ativo que está com essa palavra atual do lado. Tá? Pode ser que você, quando estiver vendo o vídeo, não seja mais o INQ26. Então você coloca o IN e procura na lista a que tem o atual. Pode deixar na periodicidade 1 minuto. Quantidade por ordem 1 e o máximo na posição 1 também. Pode mudar aqui. Entrada. Realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita, de 9 até as 12. A saída zerar de 17,55 e um risco de R$ 500. Salvar e sair. Estou achando esse risco até muito grande para de um contrato só. Mas vamos deixar para ele poder trabalhar de 9 às 12. E aí depois a gente vê para diminuir esse limite de perda aqui e chegar a um objetivo de ganho. Salvar e sair. Pronto, ele vem para cá. E a partir de amanhã a gente tem mais essa aqui para acompanhar. Então por hoje é só. Quem quiser copiar aí as estratégias, vai pausando o vídeo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado.